E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KBG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e o anime da vez nada mais é que Bowling Girl, que justamente teve um episódio muito interessante e caramba velho, a resolução do problema da mina lá, da Koga, ele simplesmente foi bem tenso. Eu não imaginava que ia dar tanto problema assim. Eu até tava dizendo que o protagonista, ele é muito esperto, velho, e ele teria resolvido tudo da melhor forma possível. Mas aí ele se ferrou, velho, porque simplesmente aconteceram uns probleminhas bem maiores. O que acontece é que a gente vê aí que tá chegando o final do relacionamento dele com a Koga. E aí ele tem que marcar um dia para poder simplesmente finalizar tudo e dar um término no namoro deles. O que acontece é que a gente vê no início que tem um momento bem engraçado, onde a gente tá vendo ali a Mai com ele e tal, e ela tá esperando, né? Ela tá simplesmente, coitada, esperando eles terminarem com essa palhaçada, com essa mentira aí, pra simplesmente ficar com ele. Porque o que na verdade tá acontecendo é que ele tem que fazer isso, caso não faça, a mina tá voltando no tempo direto. Então a situação tá muito complicada mesmo. E aí o que acontece é que a gente vê que o protagonista se encontra aí com a garota, com a Koga, e aí eles marcam de ir para a praia, onde seria o local para ter o último encontro e depois dali ter um dia para poder simplesmente acabar com o namoro. E aí ele até mesmo sai para procurar um biquíni para a garota e tal. E aí a gente vê que eles estão prontos para ir para a praia. Quando eles estão lá na estação de trem, uma coisa interessante acontece. O que acontece é que eles começam a pensar sobre como vão fazer para terminar tudo isso. Eles estão indo direto para lá. E no meio desse caminho e tal, a gente vê é que na verdade eles começam a conversar sobre como vão fazer para terminar. E aí dá vários motivos, diz que vai bater dele, vai fazer uma cena dramática e não sei o que, não sei o que. Mas isso não acontece. O que acontece é que eles passam um dia muito legal juntos, eles se divertem bastante. No caso, o protagonista se diverte também. A garota é a que mais curte esse momento, onde ela sempre quis ter um namorado, né, para poder se aparecer junto das amigas ali, mas não tinha como ter um namorado, que era justamente o namorado da amiga dela, o cara que ela queria namorar, na verdade. E aí a gente vê que no fim das contas eles já acabam simplesmente se dando as mãos e dizendo: valeu por tudo, a gente vai terminar aqui esse namoro de mentira e tá tudo ok. Qualquer perguntar, a gente diz que terminou, que não deu certo, porque você gosta de outra pessoa, eu gosto da Mai. E fim de papo. E aí o que acontece é que depois de tudo resolvido, que é o que parecia, na verdade não estava nada resolvido. O que acontece é que o protagonista simplesmente foi dormir e quando acordou, acabou percebendo que estava no mesmo dia. Tudo estava acontecendo novamente. E aí ele ficou perdido. Por quê? Ele tinha resolvido o problema, tinha resolvido essa bronca. E aí estava até mesmo se separando da menina porque já estava resolvendo a bronca. E aí o que acontece é que tudo volta a acontecer novamente. Eu fiquei, caramba, bicho, que merda foi essa que aconteceu? E aí ele vai até falar com a cientista lá para tentar entender o que está acontecendo. Onde ela começa a explicar aqui: olha, velho, você tem que simplesmente pensar, se tá acontecendo isso, é porque alguma coisa mudou entre vocês dois. Então bem provável que alguma coisa tenha mudado. E aí ela fala justamente pro personagem que ele deveria já ter percebido que alguma coisa mudou entre o relacionamento dela com ele. E aí ele começa a pensar sobre isso, onde até mesmo a gente já está bem claro que ela tá gostando dele. E aí o que acontece é que ele tem que tomar alguma atitude quanto a isso, fazer alguma forma de terminar e fazer com que ela desista dele, não fique forçando ele a viver aquele dia. E o tenso é que ele vive o dia várias vezes. Tem 4, 5, várias vezes ele fica revivendo o mesmo dia. Onde até mesmo ele chega a um ponto que chega a perguntar à garota, a Koga, se ela está revivendo o dia. E ela diz que não, mas é claro que ela está mentindo. Ela começa a mentir para ele e isso é um ponto preocupante. Porque por ela estar mentindo para ele, acaba que trazendo problemas para a situação. E aí o que acontece é que depois de um bom tempo ele começa a se encher com aquilo. Ele já fica chateado, está agoniado. E aí o que ele faz para poder mudar tudo? Ele leva ela para outro lugar e nesse outro lugar começa a dar pistas que ele tá sabendo que ela tá gostando dele, onde até mesmo escreve um cartãozinho ali de amor, um negócio de amor para poder botar, para desejar amor com alguém, um namorado e tal, na área dos deuses lá no templo. E quando ele faz isso, simplesmente ela fica preocupada, né, porque é uma coisa mentirosa, isso seria um pecado, porque é algo que não existe de verdade. E ele simplesmente fala: não,
relaxe, quem tá mentindo sobre amar alguém aqui sou eu, você não. E ela já se toca, pô, velho, ele tá sabendo de alguma coisa. E aí eles vão pro momento de conversar. E aí tudo se resolve aí, velho. O que acontece é que a gente vê que simplesmente ela começa a falar com ele começa a falar com ela, e ele diz que tá cansado. Ele começa a dizer a ela que sabe que ela tá mentindo. Quando chegou o ponto deles conversar e ela dizer: será que se eu reviver esse dia milhões de vezes, você não vai mudar de ideia? Meio que dizendo assim, ó, vou forçar você a viver esses dias todas as vezes, até você mudar de ideia e querer ficar comigo. Caso contrário, você vai ficar preso nesse loop. Então, meio que ela tava dizendo isso pra ele. E ele disse: não, você poderia repetir milhões de vezes e eu nunca ia deixar de gostar da Mai. Eu só tô fazendo isso aqui com você porque eu tô lhe ajudando. E aí ela fala que a culpa é dele, porque ele foi muito bom com ela, foi um cara muito legal com ela e fez com que ela se apaixonasse por ele, que não era o plano. O plano era simplesmente dar aquela enrolada para poder se sair da situação. E aí aconteceu tudo errado. E aí o que acontece é que ele começa a agir mal com ela e falar umas verdades na cara dela e falar com que ela realmente diga que ama ele, fazer com que ela realmente aceite a situação e fazer também que ela odeie ele um pouco e aceitar tudo aquilo para que ela se aceite e aí botar fila para andar. E aí o que acontece é que a gente vê que realmente ela começa a falar tudo, ela chora pra caramba e conta todas as verdades para ele, e começa a gritar dizendo que ama ele. Logo após disso, a gente vê uma coisa bem interessante. Ele acorda momentos antes, velho, ele acorda meses atrás, volta tudo antes das férias, e simplesmente ele fica olhando assim e caramba, não tô acreditando. E aí eu até mesmo fiquei chocado, porque simplesmente a garota fez um teste com ele até muito tempo depois. Todo momento de namoro deles, todo esse tempo que eles passaram junto, namorando no semestre, simplesmente foi justamente ela mexendo no tempo, ela mexendo ali nas linhas temporais, vendo o negócio do futuro. Então o que acontece é que quando ela vê que não deu tudo certo, ela aceitou a realidade daquilo ali, voltou tudo. E voltou pro dia que começou o problema, que foi o dia que ela foi pedida em namoro pelo carinha lá, o cara safado. E aí a gente vê que realmente ele teve todos os problemas resolvidos, mas passou por um sufoco do caramba, né? Porque a mina acabou se apaixonando por ele. Mas pelo menos voltou aquele tempo e não teve seu tempo perdido, né? Não perdeu o tempo com a Mai. Onde a gente vê que ele começa a pedir ela em namoro de novo e acaba aqui recebendo um beijo dela. Não, ela não aceita namorar com ele, como da outra vez. Mudou algumas coisas, mas ela dá um beijo nele e mostra que realmente está gostando dele. Onde no fim das contas, a gente acaba vendo que a Koga agora vai ser amiga dele, toma uma atitude de mulher mesmo e repreende o cara, se sai e aí vai falar com o protagonista. E no caso, quando eles se encontram, simplesmente se tratam como amigo e aí vão ficar juntos como amigo, não vai ter mais problemas relacionados a isso. E logo no finalzinho a gente já tem uma prévia do que vai ser o problema futuro, né? O que acontece é que no final a gente vê que tem uma garota dando cuidado de um gatinho que está abandonado e essa garota simplesmente é bem provável que será a próxima pessoa com alguma síndrome para ele ter que enfrentar. E a gente vê que ele fica chocado com ela, não entendi muito bem o porquê. E caramba, pessoal, eu tô bem curioso com essa série, tá bem interessante. A coisa que mais me prende atenção é o protagonista, porque ele fica zoando as meninas, e é engraçado de ver isso. Eu nunca vi ninguém ficar zoando as meninas, ficar falando as coisas debochadas assim na cara. A turma diz que é genérico, mas eu também não lembro não, velho. A não ser que todo mundo fique vendo só esse tipo de personagem, aí provavelmente seja genérico pra vocês, mas eu tô achando bem diferente esse protagonista em si. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!